Quem já sentiu aquela sensação de ouvido abafado, de ouvido tampado, que acaba sendo incapacitante e que incomoda? O fisioterapeuta pode te ajudar, mas é importante que você saiba as principais causas, os sinais e os sintomas que estão envolvidos e uma origem mais muscular desse problema. Existe aquele ouvido abafado, aquele ouvido tampado, por uma diferença de pressão. Quando você vai para uma região de montanha, quando você vai para uma região em que precisa pegar avião, e aí aquele ouvido fica abafado. Isso é por diferença de pressão na região, certo? Dentro e fora do ouvido. E existe também o ouvido abafado, esse ouvido tampado, relacionado com a musculatura ali na relação de orelha média. O som ele passa pela orelha externa, pela orelha média e pela orelha interna. Na orelha média existem os ossículos, existem algumas musculaturas que ficam inseridas nesses ossículos. O som ele passa com a pressão maior. E aí, com a mobilidade desses ossículos, devido à contração dessas musculaturas, esses ossículos eles se movem, e aí a diferença de pressão é equalizada, e com isso o som ele é transmitido até a região de orelha interna, onde fica a cóclea. Certo. Mas quando há uma contração em excesso, uma tensão em excesso dos músculos mastigatórios, principalmente de um músculo chamado pterigóide medial, isso tem muita relação com a orelha média, porque existe outra musculatura, que se chama músculo tensor do tímpano, que tem a mesma origem embrionária e a mesma inervação. São duas musculaturas que estão totalmente ligadas. Quando há uma contração em excesso, uma tensão em excesso do músculo mastigatório, há uma tensão em excesso do músculo tensor do tímpano. Isso vai fazer com que atrapalhe ali a mobilidade dos ossículos. E esse som ele passa de uma maneira que a percepção dele é de um abafamento mesmo. É o que a gente chama de plenitude auricular. Isso tem muita relação com os indivíduos que têm um bruxismo de uma forma muito exacerbada, uma tensão muito grande nessa musculatura. Por isso que o fisioterapeuta ele pode te ajudar de uma maneira direta nesses casos. Por isso a importância de um fisioterapeuta da área para te ajudar aí nesse processo. Existem algumas terapias manuais, alguns recursos específicos e principalmente alguns exercícios que atuam diretamente na plenitude auricular. É importante que você marque uma avaliação para ver se realmente a sua plenitude auricular tem relação com essas disfunções orofaciais.